Ok, obrigado, Theo. Sobre como eu trabalho nos projetos, né? Na verdade, eu tenho um ritmo de produção para poesia muito lento. Eu escrevo. Na verdade, o processo vem muito antes de escrever, exatamente. Existe todo um tempo de maturação. Eu vou mastigando esses versos na memória. E quando eu esqueço um desses versos é porque eu sei que isso precisava ter sido esquecido. Então eu já, pelo menos eu passei daquela fase angustiante que a gente acha que tudo que pensa rende alguma coisa boa. E né, eu ainda tenho alguns poemas que eu perdi quando eu devia ter uns 15, 16 anos, que eu tenho certeza de que são os melhores poemas que eu já fiz. Tá? Um dia eu pensei que tinha encontrado e me deu um medo desgraçado, porque eu disse, agora pronto, eu vou descobrir que não são tão bons assim. Mas eu trabalho muito essas coisas e, assim, na verdade, eu vejo essas sensações, essas imagens, elas vão sendo trabalhadas através da palavra. E primeiro na minha cabeça, depois eu vou escrevendo isso lentamente, vou voltando e revoltando, me revoltando com o que vem sendo escrito. E aí eu vou tentando, na verdade, entender o que é a unidade por trás daquilo, né? Por exemplo, para a máquina, eu fui começando a perceber que determinados sentimentos, alguns sentimentos me moviam para aquilo. Eram algumas indagações, algumas questões pessoais, e como isso se transformava no meu olhar, não apenas para mim, mas para o mundo, né? Eu tenho essa consciência de que, na verdade, eu não escrevo muito... Eu não me confesso muito no que eu escrevo, mas eu digo como eu me sinto, que na verdade, como ser social, deve ter um monte de gente que se sente igual a mim diante de determinadas situações. Então, é um processo primeiro, de entender, de deixar fluir alguma coisa, de ir trabalhando nisso, moldando aos poucos. E quando essa unidade vai sendo percebida, aí a gente começa a colocar os tijolos uns sobre os outros, né? O João Cabral dizia que era um engenheiro da palavra. Eu sou um pedreiro da palavra, né? Eu não sou exatamente um servente pedreiro da palavra, exatamente, um servente pedreiro da palavra. Mas é isso mesmo, mas é verdade, porque na verdade há nisso um trabalho braçal pesadíssimo, né? Eu passo dias para escrever um poema que o sujeito vai ler em 40 segundos, né? E às vezes as pessoas olham assim, pegam um livro e dizem, mas é tão pequenininho. Bem. Pois então, assim, é um trabalho braçal, e depois é um trabalho de montagem, né? Como você disse que faz, que é essa percepção de como as coisas se encaixam, de qual é a natureza daquilo, qual é a liga daquilo. E esse é um processo muito doloroso, assim, porque fica muita coisa de fora também. Eu tenho um certo cuidado com isso, assim. Eu lembro que no meu primeiro livro, que demorou, que era o Lua de Pedra, que saiu artesanal, esse que saiu com os 14 exemplares. Ainda bem que existem poucas testemunhas dele no mundo. Mas eu lembro que eu queria colocar tudo aquilo que eu escrevia, né? Hoje eu sou mais cuidadoso, tem muita coisa que eu faço questão de ir limando. E eu me lembro da história do José Bezerra Gomes, quando estava produzindo a antologia poética, e na Fundação José Augusto proibiram o José Bezerra Gomes de mexer, de pegar no livro antes de ser publicado, porque tinha uns poemas que eram enormes e que saíram com 3, 4 versos, porque toda vez que ele chegava lá, ele cortava alguma coisa. Exatamente, amanuelar o mundo. Eu sou o sujeito que tem a tendência a amanuelar o mundo na minha poesia. Então, existe um cuidado, assim, existe uma montagem, existe uma observação. É um trabalho braçal, é um trabalho muito sofrido, mas que eu espero que valha a pena. Ok, obrigado. O nosso tempo está esgotando, mas a gente tem aqui o escritor Paulo Caldas Neto, que quer fazer uma pergunta, e em seguida a gente vai encerrar com a pergunta ali do escritor Públio José, ok? Eu queria que vocês dois, o Wesley, que eu já sou conhecido de nome, né? Estou conhecendo agora, uma vez que ele pertence à mesma entidade que eu, né? A UBE. E você, Yara, vocês, se puderem, se não for repetitivo, vocês esmiuçassem mais essa relação entre a música e a literatura,
Como foi essa experiência para vocês? Assim, se puderem acrescentar ou complementar mais alguma coisa do que já foi dito. Alguns dizem que a arte tem a função de condensar e potencializar, né? Muitas vezes uma pequena coisa, um pequeno ato que ninguém viu. E a música, né, como uma arte auditiva, sei lá, pode usar essa expressão, né? Ela cativa muito as pessoas, né? A literatura é uma arte muito especial, que ela precisa de uma atenção, né? Precisa de uma certa concentração, né? E não, a música, né, às vezes você está assim num canto e está tocando aquela música e você inconscientemente começa a ir naquele embalo, né? Então, são duas artes completamente diferentes, mas a música, não sei, talvez ela tenha um poder de persuasão maior, sabe? Porque ela capta ali. A literatura exige uma certa atenção, né? Eu acho que é por aí. E quando a gente junta os dois, essa musicalidade que a poesia já tem, essa métrica interna, né, como eu falei, a harmonia interior de um belo poema musicado ajuda a melhorar ainda mais essa condensação. Imagina, a poesia já é uma condensação, né? De um pensamento e de potencialização, né? Eu acho que é uma dança, né? É uma dança. Uma dança a dois, literatura e música, que dá muito bem. Bom, primeiramente, né, eu entreguei pronto. Entreguei o livro. Aí ele perguntou, posso? Eu, pode. E permitir que ele se libertasse no que ele escolhesse aqui. Então, ele pega a poesia inteira, mas ele desconstrói algumas coisas, para justamente entrar no ritmo desejado por ele, né? Então, assim, o fato de estarmos aqui juntos e sermos, né, amigos e marido e mulher facilitou isso, porque eu dei liberdade para que ele tomasse a poesia completa, mas pudesse fazer algumas brincadeiras, né, que não de forma alguma comprometeram o conteúdo e a forma em si do poema, né? Então, assim, ele compôs depois que o livro estava pronto. Então, assim, eu escrevi como poesia. Nunca teve a intenção de virar música ou de ser recitado. Nunca teve essa intenção. Teve a intenção de ser poesia, que é bastante, né? Pode não ser o bastante, mas é bastante, né? Essa função de poesia. E ele, assim como ele está fazendo nesse trabalho que ele está construindo agora, no novo disco, tem feito isso também, talvez não tão livremente como fez com os meus, já que existe essa intimidade maior. Também tem intimidade com você, tá certo? Mas também tem feito isso com o trabalho de Theo, com outros poetas lá de Currais Novos. Então, assim, eu acho que enriqueceu bastante, né? A poesia por si só tem a sua voz própria, claro, mas a gente sabe que é um trabalho que é uma apreciação muito, muito introspectiva, né? Assim, não é todo mundo que se dispõe a pegar um livro e ler. Mas já a música, você não pedem licença para que você ouça, né? Simplesmente está ali, você tem que ouvir, né? Se fosse só coisa boa, exatamente, chega e invade. Exatamente. Então, competir com a música é complicado. E a gente que está no casarão de poesia, a gente sempre tem isso, é o casarão de poesia, mas a música, quando aparece lá no casarão de poesia, ela acaba tomando muito espaço da poesia. Mas é inevitável isso. E eu acho que dá para conviver tranquilamente, né? Desde que sejam respeitadas as singularidades, né? E eu acho que isso foi muito bem feito aqui nesse disco e nesse próximo que virá também está ficando um trabalho muito bacana. Então, eu acho que, pela questão de ritmo, da musicalidade que a poesia traz, independente de rima, mas o ritmo, que é uma coisa tão ampla, né, tão delicada, ela permite, né, que o músico faça um trabalho muito bacana se houver sensibilidade da parte dele para isso, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se respondeu. Okay. Eu acho que, assim, eu não tenho muita lembrança de inverno atualmente, mas eu acho que ambos. Eu acho que o inverno traz um alento, né? Traz esperança, traz sentimentos. Embora eu tenha horror à chuva,
Eu tenho horror, eu acho que as chuvas, desculpe, gente. Eu acho que a chuva deveria ser só em cima dos açudes. É um desperdício, tendo em vista que a gente está só há quase 2 meses de ficar sem água em Currais Novos. Eu acho que é um desperdício. Podia dar só um sereninho para acalmar o calor. Mas, assim, eu tenho horror à chuva. Mas a gente não... Eu digo que eu faço uso doméstico da chuva. Não gosto de tomar banho de chuva. Barulho também não sou muito fã. Mas, assim, eu acho que a chuva é um elemento poético impressionante, né? E a falta de chuva consegue ser um elemento poético ainda mais instigante, né? Então, eu acredito que... Eu acho que a seca é o que mais marca a nossa região. Então, não tem como a seca não ser aquela mola propulsora, aquele que instiga, que inquieta mais a gente, né? Então, eu acredito que seja isso.